incomparáveis são sim as promessas do Senhor, incomparável é a sua aliança para a nossa vida em Cristo Jesus, né? Louvado seja Deus por isso. Queridos, nós temos, né, conosco alguns visitantes, e eu queria nesse momento agradecer a presença de todos eles, né? Vou começar pelo pastor Leonardo Aloysio, que está com a gente, sua esposa Rosiane, também o Mateus e o Lucas, né? Seus filhos. Obrigado, queridos, pela presença de vocês. Pastor Leonardo é da Igreja Coinonia, daqui a pouco estará então ministrando a palavra do Senhor, né? Bom ver o Felipe com a sua esposa, de novo, Deus abençoe, queridos, obrigado pela presença, né? Bom ver vocês, os dias e a Célia também, mais uma vez com a gente. Bom ver o Alexandre e a Liliane, né? Hoje é o dia de casados, estão aqui com a gente hoje, louvando ao Senhor, obrigado pela presença. E a Liliane é a primeira vez, né, Liliane? Deus abençoe, tá bom, querido? Prazer ter vocês com a gente, tá? E também, né? Quem mais? Acho que só estes, né? Bom ver mais uma vez a Donícia e a Débora também. Obrigado. A Roseli já está caminhando, daqui a pouco faz discipulado também, né, Roseli? Glória a Deus por isso, né? Junto da irmã Elenilda. Que bom, né? Os demais são da casa, então, né? Eu queria, além deles, claro, desses nossos visitantes, eu queria apresentar um querido pessoal, né? Uma galera para vocês também. Não vou deixar que eles se apresentem à medida que vão chegando aqui. Mas eu quero passar a palavra nesse instante também. A Patrícia Tano, ela é secretária sinodal de UPAs, né? Ela está com a gente. Patrícia, por favor, pode ir chegando, né? Ela vai ter uma palavra com a igreja. E acompanhado dela está o seu esposo, o presbítero Neemias, que fez a oração de confissão, né? Presbítero Neemias, quer ficar de pé? Não, pode ficar, né? Esse senhor simpático. A Bárbara parece meio séria, mas já brincou bastante aí, né? Está no meio da galera. Pode subir, querida, já pode chegar aqui. Também o presbítero Enéas está acompanhando eles, né? O presbítero Enéas está aqui. Nosso irmão Galácio, né, também. E todos os adolescentes podem ficar de pé, por favor, queridos. Depois a Patrícia nos apresenta melhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Podem sentarem-se. A Patrícia vai falar um pouquinho da UPA, né? Tem um espaçozinho para falar sobre isso, vai apresentar algumas coisas para os irmãos. E nós tivemos já aqui atrás, desde as 5 horas, uma reunião, né? O Alan e a Fabíola estiveram juntos, o David também. E eles já passaram para nós algumas informações, incentivando, né, a igreja com relação a esse trabalho que, principalmente por causa da pandemia, aí teve um pouco mais de enfraquecimento, né? E o conselho reunido na sexta-feira, inclusive, falei para eles, né, para quem sabe, se Deus permitir, tendo aí alguém para liderar os jovens, né, quem sabe os adolescentes, embora o Alan e a Fabíola tenham feito um trabalho com aqueles que estão chegando à idade da adolescência, né? O pessoal de 10 anos, de 11 anos, e daqui a pouquinho eles estão nessa faixa etária. Nós já tivemos até algumas instruções dos irmãos, né, de como proceder para esse aproveitamento, né, desse grupo que já está sendo cuidado pelo Alan e pela Fabíola, tá bom? Então vou passar a palavra à Patrícia, ela é psicóloga, né, e também a secretária sinodal, como já mencionei. Alguém esqueceu um celular em uma das salas lá em cima, tá bom, queridos? E recebeu uma mensagem da SAF aqui, mas eu não pude ler porque está travado, né? Então, Patrícia, fica à vontade. Quem? Ah, é da Andréia? Depois pega aqui, Andréia, tá bom? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como o pastor Cláudio falou, me chamo Patrícia, sou secretária sinodal dos nossos adolescentes. Comigo está a diretoria, né? Nós vamos estar apresentando e os demais já foram apresentados. Há um tempo, especificamente 1 ano, Deus nos chamou para trabalhar em conjunto, 1 ano servindo ao Senhor em união. Começamos sem nos conhecer, tudo era online, ainda estávamos em pandemia. Havia apenas um desejo, que foi expresso no tema e versículo escolhido como tema do nosso biênio. A diretoria da Sinodal é eleita a cada 2 anos. Nosso tema, comunhão, nosso texto, Hebreus 10, 24, 25, que diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é comum de alguns. Antes, façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que temos aprendido com o autor desta passagem na carta de Hebreus. Como grupo, diretoria, irmãos, devemos ter consideração pelos outros, para nos estimularmos, ou seja, sermos incentivadores uns dos outros ao amor e às boas obras. Não devemos deixar de congregar, e essa é a parte muito importante. Somos parte de uma igreja, corpo de Cristo. Não devemos nos ausentar das atividades das nossas igrejas.
devemos buscar a comunhão, mas devemos incentivar e até mesmo buscar a presença uns dos outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Incentivando e buscando a presença dos adolescentes da amada igreja. Tanto mais quando vemos que o dia de Cristo se aproxima, né? Temos vivido momentos tão difíceis para a nossa adolescência, tanta ideologia, tanta coisa imposta a eles, e nós nos preocupamos com isso. É necessário que a nossa presença seja notada e que a nossa diferença seja feita em nossa geração, e é isso que nós temos mostrado aos nossos adolescentes. Pensando na nossa responsabilidade enquanto sinodal de adolescentes, estamos divulgando o nosso trabalho com os adolescentes. Este ano teremos ainda algumas atividades, e até julho do ano que vem, quando completamos o nosso biênio, pretendemos continuar trabalhando em união e comunhão na obra do Senhor. Pretendemos cumprir as nossas metas, votos e compromissos que assumimos ao aceitar o cargo, e pretendemos viver em comunhão e fortalecendo laços, aumentar nessa caminhada pessoas juntos conosco. Nós gostaríamos de mostrar alguns slides. Quem vai? Está do lado de cá. Estão dos dois lados. Estou bem perdida, né, irmãos? Primeira vez que eu venho aqui. Então, o PASIC é porque União Presbiteriana de Adolescentes do Sínodo da Integração Catarinense. Esse é o versículo que eu li para os irmãos. Pode pôr. Quem somos, né? Nós somos a União Presbiteriana. Pode passar, irmão, por favor. Nós somos a União Presbiteriana de Adolescentes. A União Presbiteriana de Adolescentes é uma sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. E juntos com as outras sociedades, forma a verdadeira força de integração que congregam seus sócios sob o critério de sexo e idade, sobre a orientação, supervisão e superintendência do Conselho da Igreja, com o qual relacionam por meio de um conselheiro. Então, a nossa igreja ela tem as forças de integração de acordo com a sua idade, sexo, né? Tem a UCP, tem a UPA, tem o MP, tem a SAF e a UPH. São sociedades que visam fortalecer a nossa igreja e trabalhar a família, né? A Igreja Presbiteriana é uma igreja que trabalha a família. Confederação Sinodal de Adolescentes do Sínodo da Integração Catarinense. Nós somos o elo de ligação entre as federações do nosso sínodo e a Confederação Nacional de Adolescentes. Nós fazemos esse trabalho de ligar as nossas igrejas dos nossos sínodos à Confederação Nacional. Pode passar, irmão. Então, nós temos a UPASIC, né, a nossa diretoria. Temos a FANOC, Federação Norte Catarinense, que é do PNCT, Presbitério Norte Catarinense, a FAPLIC, que é do PLIC, do Presbitério do Litoral, a FAPFLO, que é do Floripa, e temos o PRIC, né, que é daqui, que ainda não tem Federação de Adolescentes formada. A nossa diretoria, conforme eu for falando, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, tá bom? Nós temos a nossa presidente, que é a Sofia, que é da FANOC. Pode vir então, Sofia. Eles fizeram assim. Vão vir todos, pode vir. A Sofia. Pode vir o nosso vice-presidente Gabriel, que é da FAPLIC. Secretária executiva Elenise, da FAPROF. A primeira secretária Fernanda, da FAPLIC. A tesoureira é a Vitória, ela não está aqui hoje, porque é o culto de profissão de fé dela. Ela é da FANOC. Pega a bandeira para mim, por favor. Secretária de Estatística Elisa, da FAPLIC. Secretária de Assuntos da IPB, o Ítalo, da FANOC. E de Missões é o Paulo, que também é de Florianópolis, e eu sou a secretária deles. Pode passar, irmão. Nossa finalidade. A nossa finalidade, segundo o GTSI, é evitar todos os esforços para desenvolver o trabalho nas suas respectivas federações, planejar e realizar encontros periódicos e um congresso bienal, funcionar como elo entre as federações e Confederação Nacional, incentivar e organizar ou reorganizar as federações. Então, irmãos, a hora nós estamos trabalhando, né, para cumprir essas metas que o GTSI nos coloca. Nem vou olhar para eles, porque eles estão me olhando meio assim, tipo, por que me chamaram aqui para frente? Nosso tema do biênio é comunhão, baseado no texto de Hebreus que nós lemos. Pode passar, irmão.
o nosso objetivo, que nós temos orado, né? Incentivar o trabalho dos nossos adolescentes nas igrejas locais, EBDs, trabalhos sociais, evangelismo, apoiar as nossas UPAs organizadas e aquelas que estão em fases de reestruturação devido à pandemia, apoiar o trabalho das federações organizadas e também aquelas que estão em fase de reestruturação e organização. Ano passado nós fizemos, quando foi liberadas as atividades presenciais, a nossa primeira atividade presencial, foi uma live e foi um evento híbrido, foi em Itapema. Ficamos muito felizes, tivemos mais de 65 pessoas presentes, adolescentes, e foi transmitido também, são algumas fotos da nossa live. E nós participamos também do Congresso Nacional, na UPA, o Congresso Nacional que foi em Aracruz, foi esse ano, e nós conseguimos, com a bênção de Deus, uma caravana com 86 pessoas de Santa Catarina. Foi a maior caravana da história. Nós fomos metade de ônibus e metade de avião. E aí são as fotos do nosso congresso, também lá da nossa delegação em Aracruz. Algumas fotos do evento, o pastor Esdras, a nossa delegação, as noites temáticas, os nossos meninos lá. Ok. A nossa próxima atividade, nós fizemos um ano de diretoria e nós vamos fazer uma live de gratidão a Deus. Entendemos que Deus tem feito coisas maravilhosas e temos muito que agradecer. Então, dia 9 agora, às 17 horas, nós teremos uma live. A palavra será trazida pelo reverendo Christian e o louvor pelo reverendo Valvir. O reverendo Christian é da igreja de Joinville, a igreja que eu frequento, e o pastor Valvir é da igreja Mosaico, presbiteriana Mosaico, em Goiânia. E teremos também o nosso DNA Santa Catarina, no dia 15 de outubro, na igreja presbiteriana de Itapema. O tema é Meu Alvo é Cristo, e nós estamos esperando todos os adolescentes do nosso sínodo para participarem conosco. Independente na sua igreja tem UPA formada, se tem federação ou não, todo adolescente é muito bem-vindo para trabalhar junto com a Sinodal. Nós entendemos que todo adolescente ele é importante. Nós oramos por todas as igrejas. Irmãos, muito nos alegra ter cada adolescente, cada igreja, cada irmão junto conosco nessa caminhada. Nós entendemos a importância de Cristo na vida de cada um desses adolescentes. Eles entendem a importância que Cristo tem na vida deles, eles têm orado pelas igrejas, e nós louvamos a Deus pela igreja que nos acolhe. Falei que nós tivemos o NAOPA na CNA, e a Enelise foi eleita a vice-sul. A CNA ela elege um presidente para o Brasil inteiro e um vice-presidente para cada região. E ela é a nossa vice-sul, e ela vai dar uma breve palavra para a igreja. Ela vai pegar aquela esquecida ali. Eu já vou. Boa noite, igreja. Eu sou a Enelise, eu sou a vice-presidente sul da CNA. Antes de falar a mensagem que eu preparei para vocês, eu vou explicar breve o que é a CNA. Como a gente tem a Sinodal, que é a nível do sínodo, a CNA, para quem conhece a IPB, é mais ou menos o nível do Supremo Concílio, dentro dos adolescentes. Então, fui eleita para esse cargo de vice-sul, que vão durar 4 anos, de 2022 a 2026. E a palavra que eu trouxe para vocês é uma palavra muito conhecida, está no livro de Josué, o capítulo 1, o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A UPA é um lugar onde o adolescente tem que estar dentro da igreja. A UPA ela foi feita para que o adolescente pertença a algum lugar. O adolescente, a gente tem essa necessidade, quando está nessa faixa etária, de pertencer a algum lugar.
E por que não pertencer a algum lugar que fale de Jesus Cristo como o nosso Salvador e o nosso Criador e tudo que nós temos de importante na nossa vida? É muito bom que a igreja tenha esse interesse em formar uma UPA e tenha um trabalho com os adolescentes, por mais que os adolescentes não sejam muitos. Esse é um trabalho muito importante, um trabalho que tem que ser realizado. E eu queria, irmãos, que vocês orassem pela vida dos adolescentes que aqui frequentam e pela vida de todos os adolescentes da nossa sinodal, aqui a nossa diretoria, todo o trabalho que a gente faz. E é muito bom estar aqui com vocês nesse domingo, louvando ao Senhor. Isso. Mais uma vez nós agradecemos a igreja que nos acolhe essa noite. É uma bênção estar visitando. Posso fazer uma oração, pastor, antes da gente sair daqui? Façam por nós, que nós vamos fazer por vocês aqui. Tá bom. Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta igreja, pelos adolescentes que aqui estão, pelos pré-adolescentes, pelos jovens, pelas senhoras, pelas crianças, pelo teu corpo que aqui se reúne. Te agradecemos, Senhor, pela família em Cristo que nós encontramos aqui, Pai. E rogamos, Senhor, para que possam crescer no teu trabalho, frutificar e exaltar o teu nome por onde quer que passarem. Senhor, nós queremos te louvar por este culto e engrandecer o teu nome, Pai. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Podem ficar aqui. Quero convidar os irmãos que os acompanham para estarem presentes também. Vou convidar o presidente Valdir Silva a subir e orar então por essas lideranças, né, tanto adultas quanto também dos adolescentes, e assim abençoar a vida deles. Lembrando que a irmã Patrícia já falou, né, o esposo, o presbítero Neemias, são de Joinville, né, o irmão Galácio de Itapema e o presbítero Enéas, não me lembro de onde é que é. De Florianópolis, lá de São José, do presbitério de Florianópolis, a igreja de São José, né? E os adolescentes têm de Itajaí, está espalhado por tudo aí, né? Então, é o pessoal que realmente está trabalhando a nível sinodal, tá bom, queridos? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos abençoá-los também. Eles têm esse trabalho, não só aqui, em outras igrejas também. E como a irmã Patrícia já falou, estão dispostos a nos ajudarem, né? Estar orientando e também participando para que a igreja possa fazer esse trabalho com adolescentes tão necessários para a gente também, queridos. Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos estar na presença do Senhor essa noite. E a oportunidade ainda melhor nessa noite, ó Pai, por poder ter esses irmãos nos visitando, ó Pai, e falando também do trabalho que eles têm realizado e do desejo, Senhor Deus, de crescimento desse trabalho, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que o trabalho não cresce, não vai sem a ação do Teu Espírito Santo. Por isso nós estamos nesse instante incumbidos de orar por eles, ó Pai, pedindo que o Senhor os ajude em tudo aquilo que eles colocarem a mão para fazer, para que eles possam ser dirigidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai. Dá-lhe sabedoria, Senhor Deus, para aqueles que são líderes, ó Pai, para que possam ser cheios da Tua graça e sabedoria, para poder transmitir esse Evangelho Santo de Jesus Cristo ao coração dos adolescentes, ó Pai, e eles possam entender a vontade do Senhor para a sua vida, Pai. Cuida, Pai, de cada igreja, de cada presbitério, Senhor Deus, de cada sínodo, Senhor Deus. Cuida, Pai, também dos Supremos Concílios, Pai, para que possam ser dirigidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor abençoe e guarde, Senhor Deus, e também guarde a sua volta para os seus lares, dirigido pela Tua graça e misericórdia. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presidente Valdir. Obrigado, queridos. Podem sentarem-se. Agora sim, agora pode. Agora pode. E parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Parabéns a Neilise. Parabéns a Sofia também, que falou lá atrás, né? E ao casal aí, que a secretária sinodal, a Patrícia, e a família, né, o esposo que acompanha. Uma coisa interessante, né, que percebi, e sei que é assim, a nível nacional, a eleição é para 4 anos. A Neilise, que falou aqui,
né, foi eleita para 4 anos de trabalho, né, Denise? É um trabalho aí pela frente, tá bom, irmãos? Pensem nisso, né, os adultos, no que concerne também aos ministérios, né? Na igreja é eleito para 1 ano, né? Ela é eleita para 4 anos para desempenhar um trabalho frente à adolescência, né? Que os irmãos se inspirem nisso, né? Uma adolescente jovem se dispondo a servir ao Senhor. Ela é vice-sul, sul é toda a região sul, vai trafegar ainda bastante lugares, né? Mas fazendo o trabalho que Deus colocou nas mãos dela, que possamos também nós, né, fazermos e cumprirmos aquilo que o Senhor tem colocado também nas nossas mãos, tá bom? Vamos adorar o nosso Deus, continuar louvando o Senhor. Pode ficar sentadinhos um pouco mais, depois nós vamos ficar de pé, tá? Mas abra o seu coração mais uma vez e esteja louvando o nome do Senhor, pois Ele é todo poderoso sobre todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. Está sentado
Vamos ficar de pé, meus irmãos, continuar adorando o nome do nosso Deus, exaltando a Ele, que sim é poderoso Deus. Louvado seja o seu santo nome. Gostaria de convidar os diáconos a passar para a oferta. Para
orar, queridos, e agradecer as ofertas nessa noite. Diácono Jailson. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito na nossa vida, mesmo não sendo merecedores, Pai. O Senhor é gracioso com a nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui chegou, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando em cada coração através do Teu louvor, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, também por cada um que pôde ofertar essa noite, pôde trazer o seu dízimo. Aquele que não pôde, de igual forma, o Senhor esteja abençoando. O Senhor que nunca deixou para nada a sua casa, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos. Podem sentar, seus irmãos. Crianças, júniores e professores podem vir à frente. Eu quero também agradecer a presença da nossa irmã que está do lado da Luísa. Esqueci o nome, irmã Luísa. Chama de Nega, né? Eu sabia que tinha uma relação com uma das nossas irmãs aqui também. Então, Nega, obrigado, querida. Lá do Urubici, né? Frequentemente está aqui com a gente também. Deus abençoe. E quero aproveitar, a Peggy sempre me lembra, né, Peggy? De cumprimentar aqueles que nos assistem pelas redes sociais, né? Então sejam todos bem-vindos, né, às nossas lives, também aos nossos cultos, né? E também ficamos felizes com você participando junto com a gente, tá bom? Vamos orar, queridos, então, nesse instante, né? E em seguida já passarmos a palavra também ao pastor Leonardo, tá bom, meus amados? Eu vou pedir para Ellen, fazendo um favor, querido, orar por eles, né, nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, Deus, por essa noite e pela presença de cada um que trouxe até aqui para Senhor de segurança. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor, que está ali na frente, e desses professores, Senhor. Das pessoas que se dispõem, Deus, a estar dispostas, Senhor, a estar ensinando tudo que tem no coração, Senhor, da tua palavra para essas crianças. Senhor, abre o coração delas, Deus, que elas aprendam coisas novas, Senhor, e guarde, Senhor, durante a semana nas suas vidas. E assim também eu oro por cada um de nós que estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, através da pastora convidada. Abra o nosso coração, que a gente esteja aberto a aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Podem, queridos. Obrigado, Ellen. Pastor Leonardo, por favor, querido, na saída dele, se você já pode chegar-se. Pastor Leonardo já é conhecido, tivemos o privilégio de estarmos com eles algum tempo atrás, lá na igreja Koinonia, em Blumenau, e hoje o pastor está aqui para também estar ministrando a palavra, né? Acompanhando a sua família, como já mencionei, é primo do Daniel, né? Então está na família, né, pastor? Pode chegar, senhor amado, né? E vou deixar que ele se apresente melhor, tá bom? Ele é presidente do Conselho Estadual de Pastores, né? É uma pessoa extremamente abençoada e está sempre envolvido aí com essa questão relacionada ao Evangelho também na sociedade. E também tem um breve histórico aí de conhecimento também da igreja luterana. Eu vou deixar você falar, vai ficar melhor, né? Se quiser se apresentar melhor, a família também, fica à vontade, tá bom? Vamos orar mais uma vez antes, concordando com a oração da Ellen. Pai querido, já oramos com a Ellen, meu Deus, com a nossa irmã, mas também mais uma vez rogamos que o Senhor venha ensinar o nosso coração. Humildemente nos colocamos à tua disposição e pedimos que o Senhor fale a nossa vida nessa hora. Abençoa para isso, pastor Leonardo, ó Deus, cuida dele, usa nas tuas mãos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para que ele, ó Deus, compartilhasse conosco nessa noite, seja feito com graça, com unção, com autoridade do Senhor, e assim, tanto ele seja edificado, quanto também as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja um fato no coração de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus por estar aqui nessa igreja, hoje aqui nesse lugar, púlpito, trazendo a palavra de Deus, num lugar tão sério que é o púlpito da igreja, e também tão prestigiado aqui nessa igreja, por pastores que o pastor Cláudio traz aqui, como eu às vezes venho, quando eu posso, acompanhar o reverendo Hernandes pregar a palavra. Eu estava mesmo comentando com o pastor Cláudio que ele veio tão recente que ainda é difícil pregar depois dele. Faz pouco tempo que ele esteve aqui no ginásio e eu vi alguns de vocês ali. Eu estava paisando ali, eu não estava com essa roupa de crente aqui, estava numa missão e consegui dar uma escapada e estar ali no culto com vocês.
Obrigado também ao Daniel por nos convidar, juntamente com o pastor Cláudio, que autorizou essa vinda até aqui. Pregar a palavra é um desafio. Eu estou acompanhado hoje da minha família, mas me converti aos 11 para os 12 anos na cidade de Itajaí. Hoje está comigo minha esposa, Rosiane, que além de pastorear a igreja comigo, é professora na escola adventista lá em Blumenau. Primeira contratação fora do ramo adventista. Ela é a primeira que foi contratada lá fora da denominação. E hoje é uma escola muito grande. E estão comigo também meus filhos, o Lucas e o Mateus, que me acompanham aqui. Ambos estudam também nessa mesma escola. E eu estava acompanhando aqui os adolescentes no altar, não teve como não lembrar do tempo da minha adolescência, quando ali em 91, 92, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Logo fui às águas do batismo. Algumas igrejas concordam com batizar em pouca idade, outras esperam um pouco mais. Eu hoje, como pastor, eu indico que as pessoas se batizem mais maduras. Eu me batizei na entrada da adolescência, com mais uns 40 adolescentes como eu, e eu via hoje aqui o nervoso no olhar deles, só de estarem no altar da igreja, e depois eles ficam um rindo do outro no grupo do WhatsApp, falando: tu gaguejou, tu esqueceu o que tu ia falar. Mas é sempre assim, né? Sempre alguém tem que falar, né, pastor Cláudio? Eu lembro bastante bem quando a bateria entrou na igreja, e eu, quando entrei no Ministério de Louvor, eu era percussionista. Comecei a tocar percussão na igreja. E se a bateria era algo novo, imagina a percussão, né, irmãos? Nossa igreja lá em Itajaí era uma igreja praticamente toda oriunda do catolicismo e do espiritismo. E um belo dia, nós fazendo um louvorzão na igreja, o meu pastor olha para trás e fala assim: dá para parar com esse batuque que parece um centro espírita, esse negócio aqui? E aquilo, eu tinha uns 15, 14 anos, eu fiquei tão assustado com aquilo. Mas era tudo o começo, era o início das comunidades. Nós estávamos ainda aprendendo todos os passos, aprendendo o repertório. Tinha 2 ou 3 CDs, eram muitos, né? Era muito. Era o Asaf Borba, que era o worship da época, Ademar Campos, Ministério Coinonia de Louvor. Então, atravessamos os 90, entramos no século, estamos da década de 2000 a 2010, também foi mais uma onda de louvor. De 2010 para 2020 começaram a surgir as igrejas pretas, as Sensitive Churches, e a gente vai acompanhando, né, Daniel? Eu e o Daniel sempre estamos conversando sobre isso. Muitas coisas mudam, pastor Cláudio. A cor da parede, o tipo da música. Uns pregadores usam fundo musical, outros não. Mas a palavra de Deus, ela nunca muda. E isso é uma coisa que a gente pode ter certeza que ela nunca vai mudar, pastor Cláudio. Ainda que tenha um ou outro que queira adulterar as Escrituras, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nunca muda. Por isso que é uma responsabilidade tremenda trazer a palavra do Senhor quando a família está reunida assim. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Do 1 em diante diz assim:
a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, eu estou lendo no versículo 7. Então, profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Amém. Essa palavra tem para nós muito significado. São muitos elementos escondidos nessa palavra, que está registrada praticamente 6 séculos antes de Cristo, num momento de exílio, no momento onde o povo hebreu não estava na sua terra, no momento onde Deus se manifestava num clima de opressão sobre o seu povo. O seu povo era oprimido, e ele separa Ezequiel, que era uma pessoa que estava separada ao sacerdócio, e ele, nesse momento, ele tira, com a licença que eu preciso pedir a vocês, ele tira Ezequiel do sacerdócio, e ele transforma Ezequiel num profeta do Senhor, em alguém que não estava mais ali para servir no templo, ou na tenda, ou no tabernáculo, mas ele traz Ezequiel, ele transforma a mentalidade de Ezequiel e começa a falar com Ezequiel. E ele, primeiro que ele fala é o seguinte: o que tu vês? Eu vejo ossos muito secos. Pelo que ele fala, já nos dá a intensidade temporal desses ossos. Não eram ossos de pessoas que acabaram de morrer, eram ossos de pessoas que haviam morrido há muito tempo. Os ossos estavam secos, muito secos. E aqui já fica uma primeira lição para nós. Quando Deus trata com Ezequiel esse episódio, ele faz Ezequiel parar tudo o que ele estava fazendo, e ele diz: olha para esse vale, o que tu vês? Por que essa ênfase? Porque muitos olhamos e não vemos. Nós olhamos muitas coisas,
e não vemos muitas coisas. Você pode perceber como isso é uma realidade na sua vida como na minha. Se você faz um trajeto todo dia, está acostumado a fazer um trajeto, uma viagem. Quem viaja bastante faz sempre aquele mesmo trajeto. Um belo dia você faz o mesmo trajeto no banco do carona. Você vai perceber que muito detalhe você percebe estando no banco do carona. E quando você passa dirigindo por ali, você olha, mas não vê. Porque está preocupado com tantas coisas. Assim é a vida do cristão hoje. Estamos preocupados com tantas coisas, olhamos tantas coisas e não vemos, algumas coisas que o Senhor quer que vejamos. Deus queria mostrar a Ezequiel a necessidade daquilo ali, ainda que fosse numa visão. Deus queria mostrar a Ezequiel a força do seu poder. Deus já sabia o final da visão. Para nós lemos do versículo 1 ao 10. Para Ezequiel era a vida dele, era aquele momento da vida dele. Mas para Deus, isso tudo já havia acontecido. E ele olha, ele faz Ezequiel ver o que ele queria que Ezequiel visse, e ele ensina como Ezequiel deveria falar. E ele pergunta para Ezequiel: tu achas que esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel responde sabiamente, pastor Cláudio: Senhor, tu sabes. Às vezes um cristão mais arrojado já diria: pode, em nome de Jesus, pode. Em nome de Jesus ele não diria, Ezequiel, mas pode sim, pelo teu poder pode. Outros mais precavidos diriam: eu acho que não, já estão tão secos. Aqueles cristãos mais acostumados com uma vida cotidiana, acho que não, Senhor. Você já viu que tem um cristão que nada dá certo, que nada vai dar certo, ele não tem fé nem para o óbvio. Eu acho que não. Ezequiel foi sábio: Senhor, tu sabes se eles podem voltar a viver ou não. Então profetiza para eles. Percebe que é uma conversa de Deus com um homem? Olha esse vale. Ezequiel olhou. O que vês? Ossos muito secos. Crês tu que esses ossos podem voltar a viver? Senhor, tu sabes. Se é Deus que sabe, e se Ezequiel é de Deus, e quem é de Deus faz o que Deus manda, amém? Ezequiel sai da sua forma natural de vida, e eu acredito, pastor Cláudio, que nessa hora, se houvesse a rede social naquele momento, Ezequiel passaria a ser visto como um louco. Deus diz: profetize a estes ossos secos. Já parou para pensar o que significa isso hoje? Deus te faz ver uma situação calamitosa. Você passava por ali e não via, Deus te faz ver. E Ele te pergunta: você acha que é possível essa situação voltar ao normal? E você diz: tu sabes, Senhor. Então profetize. O que é isso? É falar aquilo que Deus te manda falar, operando a fé que o próprio Deus te dá. Porque não é uma fé inventada, não é uma fé fingida, porque aqueles que vivem com a fé fingida não têm a condição necessária para ouvir o que Deus quer falar. A igreja nos dias de hoje quase não está parando para ouvir o que Deus quer falar. E quando eu falo igreja, eu me refiro a todos nós. Não a placa nenhuma, não a denominação nenhuma, mas a igreja do Senhor. Os seus filhos, quando se reúnem,
os seus filhos quando se manifestam, os seus filhos quando estão no trabalho ou na universidade, mas quase não estamos parando para ouvir o que Deus quer falar. Imagina, eu entrei na faculdade no ano de 2000, na FURB, e naquela época, quanta necessidade havia naqueles alunos, naqueles meus colegas de sala de aula, e quantas vezes eu não fiz o que Deus me mandava fazer. Algumas poucas vezes eu fiz, mas na maioria das vezes eu não fazia. E eu, enquanto falo isso, você faça as suas contas de quantas vezes Deus já te mandou fazer alguma coisa e você não fez. Quantas vezes Deus já te mandou dar um abraço em alguém e você não deu? Quantas vezes Deus já mandou você falar com alguém e você não falou? E eu não falei. Ezequiel teve que falar a ossos secos, coisa que nenhum de nós aqui faríamos. E ele ensina o que Ezequiel tem que falar, e Ezequiel, como um bom crente evangélico que não era, ele não era, mas era obediente a Deus, ele fala, e aqueles ossos começam a se mexer, e começam a se apegar um ao outro. Mas o incrível, pastor Cláudio e meus irmãos, é que Deus não erra, amém? Deus não erra, ele é inequívoco. Ele junta um osso certo com cada osso. Não tem joelho de um no fêmur de outro, não tem a canela do outro no tornozelo de outro. Senão ficaria um exército de Transformers, de coisas loucas. Mas ele junta o osso certo com o osso para formar aquele corpo perfeito. E eu costumo dizer isso aí, pastor Cláudio, o senhor sabe que eu ministro muito para pastores, e eu costumo dizer que a unidade, quando é Deus que está proporcionando aquela unidade, a unidade faz barulho, porque a Bíblia diz que ao juntarem-se aqueles ossos, houve um ruído muito grande. Você já bateu 2 ossos para ver o barulho que dá? Agora imagina centenas e milhares de ossos se juntando, porque o primeiro passo era a junção dos ossos, e Deus disse que seria passo a passo. Os ossos se ajuntariam, viriam os tendões, viria a carne e viria a pele, e teria ali um corpo formado. E Ezequiel foi profetizando passo a passo aquilo que Deus mandou ele profetizar. Por que Deus já não mandou logo profetizar um exército, pastor Cláudio? Se Deus já sabia que ia se levantar daqueles ossos um exército, Deus sabia ou não? A onisciência do Senhor, ele já sabia. Mas ele manda Ezequiel fazer passo a passo, e Ezequiel, na obediência de um homem de Deus, faz passo a passo. E ele pergunta, lá na frente para Ezequiel, ele pergunta: agora tu vês o que? Ele fala assim: vejo corpos. Já não era mais ossos, vejo corpos. Agora, Ezequiel, tu vais profetizar ao Espírito. Algumas versões da Bíblia que vocês têm aí vai falar Espírito com letra minúscula, outras versões vai falar vento. Fale aos ventos, profetize ao Espírito. O pneuma entraria naqueles corpos e geraria naqueles corpos, que eram já fruto da Ezequiel na visão do vale dos ossos secos. Não tem moral ou mérito algum de Ezequiel, mas tem a obediência de Ezequiel, que fez daqueles ossos corpos. Já estava lindo o processo, já dava para reconhecer quem era quem, mas ainda não havia vida. E Ezequiel obedece mais uma vez a Deus, já não se importando mais com o que as pessoas pensariam dele. Não importa o que vão pensar de mim. Lembra dessa música, né? Desse hino que a gente cantava há muito tempo atrás. Quem já é crente há bastante tempo lembra dela. Ezequiel fala ao vento, fala ao Espírito, e aquilo que Deus fala
a Ezequiel acontece, porque Deus não mente. Deus não é devedor de ninguém. E se Ele mandou Ezequiel falar, é porque Ele ia fazer. E aquele vento entra no corpo que estava ali, ou nos corpos que ali estavam, e levanta aqueles corpos, transformando aqueles ossos num grande exército. Muitas coisas nós temos a aprender desse texto. Uma delas é que Deus nos usa, nos chama, nos faz úteis à sua obra através dos sentidos que Ele mesmo nos deu. Ele falava com Ezequiel e Ezequiel ouvia. Mas pastor, está chovendo no molhado? Não, eu não estou chovendo no molhado, irmãos. Eu estou falando que nós precisamos ouvir Deus. Pastor Cláudio, pelas igrejas que vou, por onde visito, frequento ou prego, já não vejo ou não ouço mais pregações sobre ouvirmos a Deus. As pregações do bem-estar invadiram as igrejas, invadiram nossos púlpitos. Pregações como as que eu ouço do reverendo Hernandes já são raras, como ele pregou no ginásio há poucos dias atrás, uma pregação que é para o corpo de Cristo, exortando a igreja, as igrejas que têm dinheiro mas são pobres. Outro dia eu falava numa outra igreja sobre a nossa oração de joelhos, a nossa oração temendo a Deus, não mais só aquela oração dos que ainda fazem agradecendo o alimento ou agradecendo alguma conquista, mas o parar para ouvir a Deus. Para e escuta e ouve, porque Deus vai falar contigo e vai te proporcionar que tu vejas o que Deus vê. Um crente que não ouve Deus, não vê o que Deus vê. Vou ilustrar, para ficar mais fácil de entender, para todo mundo entender. Imagina que Deus manda um homem buscar uma coisa na geladeira. O homem vai, abre a geladeira, mas está pensando no futebol que ele tem daqui a pouco, ou na conta para pagar, e ele abre a geladeira, pastor Cláudio, e não acha nada. Aí chega a esposa, e parece que o negócio aparece do nada assim. Está aqui. Porque nós simbolizamos esse homem que não acha nada na geladeira. Deus sabe para onde nós temos que olhar, mas nós achamos que sabemos aonde temos que ir. Irmão, ninguém entra num lugar que não vê. Se Ezequiel não visse os ossos secos, como ele profetizaria para aqueles ossos? Se nós não vermos as mazelas da sociedade, como nós vamos falar a essas mazelas para que elas possam mudar? Como nós poderemos atuar? Como nós poderemos representar o reino de Deus em situações nas quais nós não vemos? Deus quer nos mostrar, mas nós não paramos para ver. Agora tem aqueles que até param para ver, ouvem a Deus e param para ver, mas decidem não falar o que Deus quer que fale. Terceiro processo: ouvir Deus, ver o que Deus está vendo e falar o que Deus está mandando falar. Anote aí 3 processos importantes para quem se considera uma pessoa de Deus: escute Deus, veja o que Deus está vendo e fale o que Deus manda falar. Tem um momento quando
quando o pastor, o líder, o bispo, sei lá eu quem, ele ouve Deus, ele vê o que está acontecendo, mas ele decide: eu não vou falar o que Deus está mandando eu falar, eu vou falar o que eu acho que eu devo falar. Como assim? Se tu é uma pessoa de Deus, se tu és totalmente de Deus, se tu és entregue a Deus, tu precisa cumprir o processo: ouvir, ver e falar. Deus te chamou com os teus sentidos curados para que tu ouça, veja e fale o que Deus falar, ver, mostrar e mandar tu falar. Ezequiel fez isso o tempo todo: ouvia Deus, via e falava, ouvia Deus, via e falava, ouvia Deus, via e falava. O osso com o osso se juntou, o tendão grudou um osso no outro, a carne preencheu os ossos, a pele cobriu a carne, e o Espírito veio e entrou naquele corpo, e formou-se ali um grande exército. Por quê? Porque para que alguma coisa aconteça, alguém precisa parar, ouvir Deus, ver o que Deus está vendo e falar o que Deus manda falar. E esse alguém sempre vai ser mal visto. As pessoas vão dizer: mais um maluco lá, está doido, aquele está doido, está desalinhado, aquele está fora. É claro que a gente está fora. Quem é chamado por Deus, ele está na contramão do que todo mundo vê. A maioria das pessoas chamadas por Deus está na contramão. Um pastor chamado por Deus para trabalhar com a favela, ele olha uma favela e ele já vê um campo de trabalho. E algum outro vai dizer assim: o que adianta? Não adianta. Já tem 50 pastores trabalhando ali. Então tá bom, mas você é o 51. Já tem 60 pastores, e você é o 61. Não tem problema. Porque para desanimar a gente, tem muita gente, pastor Cláudio. Quando eu comecei a andar com outros pastores, e esse é um ramo que precisa muito dessa palavra profética, é cheio de osso por aí, já não está nem mais na carne, já está no osso. Alguém me disse assim: o que tu estás te metendo em trabalhar com conselho de pastor? Isso não dá resultado nenhum. A tua igreja precisa de ti. Tu vais perder tempo de pastorear a tua igreja para andar com um pastor que não vai te dar resultado nenhum. Parte da visão de quem me disse isso não estava errada, porque realmente não dá resultado para a Koinonia, que é a igreja que eu pastorei. A minha igreja me paga para eu andar na estrada. Daniel conhece um pouco da minha rotina. Tempo que eu poderia estar visitando os irmãos na igreja, eu ando visitando cidades, eu ando visitando pastores, eu ando visitando legisladores, eu ando visitando denominações. Para quê? Para dizer para todos eles que a igreja é uma só, para que esses ossos se juntem. Você sabe e eu sei que em algumas situações que vão acontecer em breve, e eu creio, não haverá placa. Seja quando Jesus buscar a sua igreja, amém? Ele não vai chamar por letra de alfabeto, igreja de A, igreja B, igreja C, não. A trombeta vai tocar e a gente vai, em nome de Jesus, deixar esse corpo para trás. Ou se vier uma perseguição, nós também não seremos separados por aqueles que vão nos perseguir. Eles vão olhar e vão dizer como fizeram com Pedro: tu é crente. Não, mas eu não era tão metido. Não, tu é crente. É crente ou não é? Do jeito que tu anda, tu é crente. Do jeito que tu fala, tu é crente. Eles vão chegar perto de ti disfarçadamente e vão dizer: Pai do Senhor. E tu vai responder: Pai do Senhor. É crente. Ah, mas eu não dou paz do Senhor, eu dou graça e paz. É crente. Vai também. Esses ossos precisam se juntar, irmãos. Se eu estou aqui nessa noite para uma missão, a minha missão é dizer para vocês que eu sou um com vocês, e vocês são um comigo. A minha dor deve doer em vocês, e a dor de vocês deve doer em mim,
E o meu riso deve sorrir nos lábios de vocês, e o riso de vocês deve sorrir nos meus lábios. É o que Jesus disse para nós. É o que Jesus disse em João 17: sejam um, como eu e o Pai somos um. Ou seja, reflitam essa unidade. Mas pastor Léo, o que tem a ver Ezequiel com unidade? Eu vou dizer para vocês um segredo. O reverendo Hernandes olha a Bíblia e toda a Bíblia para ele vira uma aula, não é assim? Ele prega dando aula. O Josué Gonçalves olha para a Bíblia e vê uma ministração para casais. O Cláudio Duarte olha para a Bíblia e vê uma piada. E eu olho para a Bíblia e vejo unidade. Tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu prego, tudo que eu acabo falando na unidade do corpo de Cristo. É para isso que eu fui chamado, é por isso que eu aceito estar aqui, é por isso que eu aceito estar numa igreja batista, numa comunidade, numa outra igreja. Eu não me importo mais com as placas. Nos meus olhos, pastor Cláudio, aos meus olhos já não existem mais as placas. Quem for um dia visitar a igreja vai ver que a nossa igreja não tem uma placa. E não é por ser melhor ou pior, é porque Deus arrancou a placa do meu coração. Quando Ele arranca do nosso coração, a gente começa a ver que todos somos um. E quando Jesus chamar, todos iremos. E se a perseguição vier antes, todos iremos para a perseguição. Não seremos separados em castas ou em tipos. Mas uma coisa é certa, e com isso eu encerro a palavra. Termino dizendo o seguinte: Deus sabia que aqueles ossos seriam um poderoso exército. Não há, escutem com atenção, não há na terra exército mais poderoso que a igreja do Senhor. Ao mesmo tempo que parecemos todos estarmos mortos e ossos muito secos, ao mesmo tempo Deus nos levanta com uma força de transformação, que a igreja se move e transforma um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. É o tempo de Deus fazer a obra e juntar todos esses ossos que por aí estão. E somos o exército mais poderoso dessa terra. Não há nenhuma outra entidade, não há nenhuma outra manifestação organizada que seja tão forte e tão poderosa quanto a igreja do Senhor. Nós estamos em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares, dando aula, dirigindo escolas, dirigindo cidades, dirigindo universidades, dirigindo empresas, no legislativo, no executivo, no judiciário. Em todo lugar que tu olhar, tem um crente lá. E Deus está começando a juntar todas essas peças. Há 30 anos atrás, eu escutava nas pregações do meu saudoso pastor que o Brasil tinha recebido palavras internacionais que nós seríamos celeiro. E há 30 anos atrás nós pensávamos que o Brasil seria celeiro de missões. E fomos. E somos até hoje. Mas hoje nós descobrimos que além de missionários, pastor Cláudio, 20% da comida do mundo parte do Brasil. Nós somos celeiro. O Brasil pode ser a resposta da fome mundial se a igreja se levantar. Como diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem a ver com o nosso arrependimento, nós somos a resposta. Eu sempre falo aos pastores: pastores, nós não podemos dizer que temos, nós podemos ser a resposta. Visitar uma empresa, orar, abençoar, ensinar as verdades do Evangelho, a transformação que o Evangelho causa em cada cidadão, em cada família que estava desestruturada, e o Evangelho entra com o seu poder de transformar.
Não se acostume com o poder do Evangelho. Seja grato, seja feliz, seja conhecedor do poder que habita na tua vida, o poder transformador de Jesus. Quando a minha família o Evangelho chegou até nós passávamos por um colapso, e o meu pai havia acabado de falecer. Não havia a mínima possibilidade humana de eu seguir o caminho da palavra de Deus, mas Ele entrou e transformou toda a nossa história. Hoje, já perdi as contas em quantos lugares desse mundo preguei. Eu já tive a alegria e a felicidade de ministrar a palavra lá em Israel, em vários lugares lá. Um menino órfão, não pude servir o exército porque era rimo de família, já sustentava a minha casa com 17, 18 anos. Mas Deus, foi Ele, só por Ele. Ele quis fazer de mim um instrumento seu. Creia nisso. Eu sei que alguém que está escutando essa mensagem hoje talvez esteja desacreditado no que Deus pode fazer através da tua vida. Deus pode te colocar em lugares que tu nunca imaginasse estar, como fez comigo, quando eu me peguei em cima daquele mar da Galileia, e estava um tempo chuvoso, pastor Cláudio, e Deus abriu um buraco naquelas nuvens e jogou um raio de sol em cima do nosso barco. Eu disse: Deus, só pode ser tu, se tu me chamar eu vou para essas águas, como fez Pedro, mas Ele não chamou. Vivemos muitas experiências com Deus, e eu sei que você também já viveu. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orarmos, baseados naquilo que a palavra de Deus nos disse nessa noite. Eu gostaria de orar com você na direção de você ser boca de Deus. Quando Deus mandar você falar, que você fale. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, te agradecendo pela grandeza da Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito Santo toque aos corações e que essa palavra produza fruto, que nós saiamos daqui inquietos pela palavra, pela manifestação do Espírito através da palavra. Que aqueles que já estão acostumados com a vida evangélica possam ser sacudidos pelo Senhor, que possam brotar novamente nos corações os projetos, as ações, visitas, reconstruções de relacionamentos. Tantas pessoas que precisam ser abraçadas por Cristo e nós não emprestamos os nossos braços. Assim como tu mandasses a Ezequiel, eu quero profetizar nessa noite aqui, pela tua palavra, nada mais, que esse povo que hoje me ouve o pastor Cláudio, é dirigido por ele, que nós possamos ouvir-te mais e obedecer-te mais, que os nossos olhos vejam o que os teus olhos veem, e que a nossa boca fale aquilo que tu nos mandas falar. Eu oro e abençoo essa igreja, oro e abençoo esses irmãos e irmãs, abençoo a vida do pastor Cláudio e sua família. Peço a Ti, Pai, peço a Ti, abençoe-os de forma sobremaneira, que
todos possam ver a tua mão sobre eles. E que esses irmãos e irmãs que me ouvem aqui saiam daqui nessa noite atentos aos teus sinais, profetizando aquilo que tu mandas. Assim eu oro e abençoo a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Cláudio. Uma honra estar aqui nesse púlpito. Bom, irmãos, nós vamos nesse instante cantar uma canção. Você já vai aproveitar para poder fazer aquilo que aprendemos nessa noite. Além de estarmos juntos, termos a união, estarmos uns com os outros, né? Podemos abençoar a vida do nosso irmão, tá bom? Vamos ficar de pé um instante. E cantando essa canção, eu queria que você realmente pudesse abençoar a vida de quem está junto de você nesse instante. Diga para ele: eu te abençoo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você essa noite e sempre, em nome de Jesus, tá bom? Louvemos ao Senhor nesse instante, cante alegremente essa canção. Pode sair do seu lugar se você desejar. Cumprimentar os irmãos. Como bom e agradável É o quê? é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor e nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos terá, saberá que somos poucos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça e amor. Louvados de Edom, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, Jesus nos deu um mandamento de amor e nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos poucos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça e amor. Louvados de Edom, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Amém. Amém, né? Amém. Pode sentar-se, queridos. Louvado seja Deus. Bom estarmos juntos, né?
precisamos agora também levar essa palavra àqueles que precisam, né? Dizer a eles: Deus abençoe também a sua vida, né? Assim, à medida que caminhamos servindo ao Senhor. Eu gostaria de passar os avisos antes de encerrarmos, meus irmãos, com oração. Temos aí segunda-feira nosso ensaio coral aqui no templo às 20 horas. Terça-feira nós temos oficina DOCS no Salão Social, trabalho manual das mulheres, às 14. E à noite, meus irmãos, não será no templo, tá bom? 20 horas será na casa da irmã Lúcia, do irmão Dinho, né? Fica ali em cima do sacolão das 3 irmãs. Eu digo 3 meninas, então é 3 irmãs, tá bom? Aqui na rua Rio Amazonas, não sei o número agora. Alguém sabe? Não? 756. O Ananias, uma máquina de gravar números, está ali, né, para nos ajudar. Obrigado, irmão Ananias. 756, rua Rio Amazonas, meus irmãos, aqui em cima do sacolão, tá bom? 8 horas lá, nossa reunião vai ser lá. Vamos lá estar abençoando a vida da família, né, e agradecendo a Deus pela morada deles, tá ok? Quarta-feira, SAF, consagração do templo, às 8 horas da manhã. Quinta-feira, nosso culto semanal, culto da restauração aqui na igreja. E depois também, às 15 horas, meus irmãos, do sábado, nós tivemos um convite para ministrar a palavra na Assembleia de Deus, lá no bairro Congonhas. No bairro não, na localidade Congonhas, né? Aqui subindo o morro, próximo da irmã Ondina. Mas não só convidar eu para ministrar a palavra, como também o grupo de louvor para estar louvando ao Senhor, e os irmãos também para participar, tá bom? Eles vão deixar o culto para que nós venhamos a dirigir. Então, convido os irmãos no próximo sábado, às 15 horas da tarde, para estarmos juntos ali naquela localidade, para servirmos ao Senhor e também estarmos ali ministrando a palavra aos irmãos, tá bom? Todos convidados para estarmos juntos. E domingo, a nossa escola bíblica dominical, vamos para a lição 10 da nossa revista, domingo que vem. 17h30, o ensaio do louvor aqui na igreja, né, claro. E 19 horas o nosso culto. Lembrando que é o culto de Santa Ceia, onde nós também entregamos os nossos dízimos e também trazemos os alimentos que compõem as cestas básicas e também os produtos de higiene pessoal e limpeza, é o que nós chamamos de primícias, né? E neste culto, o pastor Fernando Cancela, da Igreja Presbiteriana do Vale, vai estar então também ministrando a palavra aqui com a gente, tá bom? Então, venhamos todos para estarmos juntos. Esse aí não tem, né? É até o domingo só. Obrigado. Tá bom, Kézia? Obrigado. Eu quero então convidar os presbíteros para vir à frente, o pastor Léo também, vai estar com a gente. Pode chegar aqui em cima no púlpito, meus irmãos. E quero convidar também ainda para nós fazermos essa oração final, os nossos irmãos Davi e Andréia. Eles completam hoje 30 anos de casados, bodas de pérola, e nós vamos estar intercedendo. Então lá atrás, chama eles lá por eles, né? Eu quero agradecer a Tainá também, que está com a gente. Ah, só a Andréia está lá em cima. O Davi está aqui, vem Davi. Então, meu amado, vai esperar a mulher, né? Sim. Tá bom. Esse que é um cara romântico. Hoje já saíram, já passearam, né? Quando ela chegar, você vai, pega ela ali, ó. E quando ela chegar, tu desce para o chão. Faz aquele de galã. Isso. Muito bem, né? E nós vamos orar por eles. E também em seguida estarei orando pelo pastor Léo. E nós vamos também pedir ao pastor Léo que petre a bênção, tá bom? Deixa ela vir lá. Irmãos, agradeço mais uma vez a presença de toda a equipe da Sinodal, né, por estar conosco. Obrigado, queridos. Agora vocês têm uma caminhada aqui em casa, né? Que Deus acompanhe, os abençoe. Leve um abraço às nossas igrejas, aos pastores, ao Cristian, ao pastor Joel, todos os pastores da igreja de vocês, né? O pastor William, aqueles que eu não conheço. Mande um abraço nosso lá também, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. André, sua presença foi requisitada. O Davi não deixou passar. Não ficou desapercebido. Vai, Davi. Vai, Davi. Segura. Davi. Nós vamos depois ensaiar com o Davi. É que não foi ensaiado, né? Mas depois nós vamos ensaiar com ele e vai fazer direitinho da próxima vez, né? Então vamos orar, queridos. Vou convidar o presidente Noé a estar orando então pelo Davi e pelo André, esse casal tão abençoado, maravilhoso da nossa igreja, né? Agradecendo por mais um ano. Depois estarei orando pelo pastor Léo, Ministério e Família, e depois o pastor Léo e Petra a bênção. Então, e não esqueça, temos um cafezinho, né? Não vai embora, ainda dá tempo, toma um cafezinho quentinho antes de ir para casa. Vamos ficar de pé? Então é um prazer. Pastor Léo, a avó dele é irmã do meu pai. Para quem não sabe, a avó dele era Bastos, é irmã do meu pai. Sim, a avó dele é irmã do meu pai. Não lembrar, depois que eu conheci o Daniel, eu fiz a vez. Daniel era Bastos.
A avó Bela morava, a tia Bela morava ali em Itajaí. Então nós vamos estar orando pelo casal, agradecendo a Deus que 30 anos não é 30 dias, né? Teve lutas, mas teve muita vitória, graças a Deus por isso. E agradecemos a Deus por você estar, fazer parte da nossa família agora, presbiteriana do Rio Pequeno. É um privilégio, né, tê-los aqui conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida desse casal que o Senhor trouxe para perto de nós. Te louvamos e te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor, ó Pai, trouxe eles para nós e nós somos gratos, porque eles têm sido bênção no nosso meio. Continua abençoando esse casal, Pai, dando graça, que a tua misericórdia, a tua bondade continue sobre a vida deles. Abençoe o seu casamento, Pai, o seu lar, ó Deus amado. Abençoe, Senhor, toda a sua vida, ó Deus. Abençoe os seus filhos, meu Pai. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando esse casal. Que eles possam ter ainda muitos anos de casado, Pai. Que eles possam cada vez se amar mais, agora com Jesus, Senhor, fazendo parte do casamento deles. O Senhor nos abençoe a cada dia, Pai, e que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te louvamos e somos muito gratos, Pai, por eles estar conosco. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos ainda mais uma vez, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, que hoje, Senhor, esteve conosco, gentilmente, e trouxe a tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nesse instante abençoar a vida dele, Senhor. Cuidar do teu servo, onde quer que ele estiver, onde quer que ele andar, ó Deus, onde quer que ele leve a tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, o agracie, o proteja e o guarde, Senhor, dando a ele sabedoria e coragem, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, com ele e da sua família, Paizinho. Abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, abençoe sua mãe, abençoe todos aqueles que fazem parte, Senhor, da vida do pastor Léo, Deus. Cuida também da sua igreja, Senhor, lá em Blumenau. Abençoe, Senhor, os servos que lá também te amam e te servem, ó Deus, e fazem parte da família da fé. Pai querido, no mais, quanto aos seus sonhos, planos, tudo aquilo que ele tem projetado para o ministério, para a sua vida, que o Senhor leve a bom termo, ó Deus. Que a tua graça continue, Senhor, abençoando a vida dele, sobre ele, ó Deus, e trazendo ao seu coração tudo aquilo que é necessário para que ele seja sustentado por ti, Senhor. Embora os desafios, ó Deus, as lutas, ó Pai, que ele seja um agraciado, um vencedor com a tua bênção sobre a vida dele. Pai querido, em nome de Jesus, assim nós, nessa noite, os abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de ler e abençoar a igreja com um texto de Números capítulo 6, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vamos ao nosso cafezinho. Dê um abraço aí no seu irmão, né? Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Nos encontramos aí nas próximas programações. Bem.